Acho que é um termo que cabe, né? Treino de luxo do Flamengo hoje. Passeou na Arena MRV nesse domingo o time do Flamengo. Foi um jogo que o Atlético não pode esquecer. O Atlético, aliás, uma noite, né? Que o Galo precisa tirar lições. O que começou errado, terminou pior ainda, né? Tudo que aconteceu antes do jogo, o Hulk abandonando o vestiário, saindo, optando por não completar 13 jogos hoje, e por uma possível negociação, isso tudo, Thiago. Na hora de sair a escalação, aí atrasou ali 15, 20 minutos, depois que a gente foi descobrir o motivo, o próprio Flamengo já havia recebido uma escalação com o Hulk no banco de reservas. Depois a gente vai ver, mas uma atitude que não é a mais correta do atleta, né? Mas enfim, falando do jogo, que é o principal agora, um primeiro tempo em que o Atlético com a bola conseguiu criar boas chances, mandou bola na trave, decisões mal tomadas, mas um Flamengo que quando tinha a bola o Galo simplesmente não via a cor dela. Não sabia o que fazer, quem marcar e como marcar. Muita liberdade pro Arrascaeta, que poderia ter sido corrigido ainda no primeiro tempo e não foi. E aí o Flamengo na primeira etapa, gente, finalizou 6 vezes. 3 gols e 2 defesas espetaculares do Everson. No segundo tempo, o Flamengo, evidentemente vencendo por 3-0, tirou o pé do acelerador, né? E aí, o Atlético foi pra cima, criou boas oportunidades, o Rossi trabalhando, fazendo grande defesa, bola na trave. E a exemplo do primeiro tempo, no segundo tempo, o Flamengo que tirou o pé do acelerador, afinal de contas estava ganhando por 3-0, deu 2 chutes no gol no segundo tempo. Fez o 4º gol no primeiro chute, um gol de pelada, o Atlético de novo marcando com os olhos, uma falta de interesse dos jogadores no Atlético e Flamengo em Belo Horizonte, no jogo que estava perdido por 3-0, e o segundo chute, o Everton Araújo mandou a bola no travessão. Para você ver o nível de marcação do Atlético no jogo. O Flamengo teve 8 finalizações, com 2 defesaças do Everson, uma bola na trave e 4 gols. O Atlético finalizou 11 vezes, com 2 ótimas defesas do Rossi, decisões mal tomadas, incompetência, falta de qualidade, chamem do que quiser. O Flamengo venceu por 4-0, num jogo que poderia ter sido 6 ou 7-2, sem nenhum exagero. Então, precisa tirar lições. Por tudo que está acontecendo fora de campo, está bagunçado e a bagunça reflete dentro de campo. Tem muito problema que precisa ser corrigido e esses problemas extra-campo refletem dentro de campo. E agora vamos esperar para mais uma zona mista e mais uma coletiva do treinador que sempre trazem surpresas, né? Vamos ver o que vem para hoje. Aliás, eu vou chamar o... Você é a voz da massa, você é a expressão daquilo que o torcedor acredita e confia ao microfone da Itatiaia. E uma torcida, Mário, que está indo embora incrédula. Você viu a turma que o Paulo Azeredo entrevistou? Não tem ninguém revoltado, tem ninguém... As pessoas estão atônitas com o que aconteceu hoje na Arena MRV. Desde quando sai a escalação, todo o tumulto envolvendo o Hulk. E quando a bola rolou, apenas um reflexo de tudo isso que vem passando o Galo, hein, Cachá? Eu ia dizer isso, Thiago Reis. O jogo acabou no primeiro tempo. Ou até um pouco antes disso. Porque quando a gente tem as imagens do time do Atlético chegando, as fotos do Hulk aqui na arena, chegando no ônibus junto com todos os jogadores, o Hulk vai jogar, o Hulk mais 10, vambora. E aí, de repente, sai a escalação, o Atlético demora muito para soltar a escalação, sem o Hulk, a informação que o Hulk nem no estádio estava mais... Tinha ido embora, estava sendo liberado para conversar com outro clube, estava chegando ali no limite de jogos do Hulk, enfim, ele não entrou em campo, a torcida que veio aqui esperando a escalação no telão também ficou surpresa e rola a bola. Teve um torcedor que falou no seu nome e seu bairro que era muito difícil do Atlético ganhar do Flamengo, realmente era, né? Um jogo diante de um time muito arrumado, que tem um banco muito bom, então já era difícil para o Atlético, mas esse baque dessa
essa notícia de última hora e o bom futebol do Flamengo e o Arrascaeta livre em campo, passeou, fez o que quis. O Flamengo faz 3-0 muito rápido, vem pro segundo tempo. O Barba mexe no time, tenta algumas alterações para melhorar o time. O Galo tem sim uma bola na trave no primeiro tempo, bola na trave no segundo tempo, mas o Flamengo teve também bola na trave, não conta, né? Então o Atlético toma um 4-0 duro, amargo, dolorido, ruim aqui na Arena MRV e tem agora que juntar os cacos. Teremos ainda as explicações de vestiário, sobretudo da derrota, mas também sobre a situação do Hulk, que parece estar vai ser anunciado pelo Fluminense, e a torcida hoje realmente dorme com mais essa dor de cabeça, a história se repete, a gente deseja dias melhores para o Atlético, porque é isso que você disse, a torcida deu entrevista ali no seu nome, no seu bairro. Ninguém xingou, ninguém esbravejou, porque a situação é de tristeza, de amargura, né, e de decepção com esse 4-0 hoje aqui diante do Flamengo. E olha, o torcedor tá muito chateado. Eu falava do Caixa, dessa representatividade que ele tem junto à torcida. Você é um ídolo, você viveu momentos duríssimos na história do Atlético, com vestiário, estando em campo, e talvez você tenha uma luz, algo para posicionar o torcedor, porque vem aí agora, o Marques, o Cruzeiro, né? O clássico no próximo fim de semana. Primeira atuação do Atlético, né? Time apático, principalmente na marcação, frouxa. O Flamengo entrava como queria na zaga do Atlético, em especial no primeiro tempo. E esse momento do Galo, que nesse momento, o Marques, repito, somente o número de vitórias separa o Atlético da zona do rebaixamento. Olha, Marques, sua impressão, Marques. Ô, Thiago, a impressão, né, sobre o torcedor atleticano, que ele simplesmente aceitou, né, essa derrota hoje diante de um Flamengo que é hoje infinitamente superior ao Atlético, mas de longe superior, né? O Atlético jogou como quis no primeiro tempo, o Atlético sempre chegou atrasado na marcação, a Arrascaeta jogou solto praticamente todo o primeiro tempo, e é o diferencial dessa equipe. Se ele é diferente, você bota um homem para colar nele, entendeu? E aí são das escolhas do Bárbara. Se eu tenho um volante, né, que pode fazer esse papel, e é o Pérez, poxa, é um jogo pro Pérez, entendeu? Para tirar o espaço do Arrascaeta, que é a principal arma de articulação desse time, que é muito bom ofensivamente. Sempre tem um atleta livre para receber a bola. No segundo tempo, o Flamengo descansou com a bola no pé. O quarto gol foi de totó, né? Os caras tocando bola de pé em pé dentro da pequena área do Atlético, né? Tamanha a falta de interesse na marcação naquela hora, entendeu? Então, a gente escuta agora a fala dos torcedores atleticanos, um torcedor que simplesmente aceitou, volta para casa triste, um pré-jogo caótico com as notícias envolvendo o Hulk, que é o grande, ou foi o grande, a gente não sabe qual vai ser a decisão das próximas horas, ídolo da história desse clube, né? E é muito triste esse desfecho, todos hoje esperando a sua presença, para o Atlético ir forte para essa partida. Isso inevitavelmente mexe no vestiário. Eu tenho certeza que o vestiário ele sentiu essa ausência. Os atletas ainda assim fizeram com a bola no pé um bom jogo, tiveram as suas oportunidades, e aí é competência também, né, Thiago? Não dá pra gente não falar sobre competência. O Atlético teve 2 bolas na trave, teve maus domínios de bola para fazer conclusões assertivas, aí o Flamengo foi lá 3, 4 vezes e aí faz os seus gols e bota uma ducha de água fria em qualquer reação. Então hoje o torcedor atleticano tá triste porque há uma diferença muito, mas muito grande, técnica, física, né, das duas equipes que são rivais tradicionais do futebol brasileiro. O Atlético agora tem o Cruzeiro pela frente para se recuperar no Campeonato Brasileiro, e não é fácil, é um clássico, mas tem que lavar toda essa roupinha suja, Thiago. Se for realmente pro Hulk sair, que ele vá com Deus, entendeu? E o Atlético precisa andar, cara, entendeu? A gente tá em abril, teve tanto disse-me-disse já nesse clube, tanto desmandos, né? Ainda lá atrás, na reapresentação dos atletas, o Hulk vai pro Fluminense, não vai, aí fica. São as
as pós-entrevistas, né? Depois dos jogos, tão conturbadas, né? Esse clube precisa de paz. Precisa que o torcedor atleticano acredite novamente na recuperação, no jogo do Atlético, né? O jogo de raça, de interesse, de vontade, que infelizmente a gente não tá vindo, cara. Precisa lavar essa roupa suja, Thiago, o quanto antes, que esse clube precisa andar. Estamos trabalhando, hashtag não, aspas, já bateu o cansaço, aspas, estamos trabalhando para colocar o Atlético no lugar que ele merece. Fico preocupado, viu? Tem uma imagem precisa trabalhar melhor, né? E mais. E eu fiquei preocupado, sabe? O segundo gol, eu te mostrei aqui de novo. Cara, o Maicon tira o corpo, cara. Era pra ele trombar no Plata, podia tomar um amarelo. Ele tira o corpo, o Plata passe aí, chapa lá pra deixar o Everson sem qualquer condição. Não dá, viu, Edu? É um erro coletivo, é o erro do Maicon, é o erro do Pacini, que poderia ter feito a falta também, é o erro do Vitor Hugo, que poderia ter chegado, é o mérito do Plata, que fez uma jogadaça e um chute indefensável pro Everson. O Atlético teve oportunidades até mais claras do que essa do Plata e desperdiçou. Então não pode esquecer de dar o mérito também ao jogador do Flamengo. É o mérito do time do Flamengo, que é muito bom, é muito acima da média. O Flamengo, gente, é muito, não é pouco não, é muito melhor que o Atlético, muito melhor que o Atlético, mas o Atlético poderia ter vendido mais caro essa derrota aqui na Arena MRV. Faltou competência na frente. Diga, Cláudio. Não, mas o Flamengo é muito melhor que o Vitória também, né? E no meio de semana foi jogo duro no Rio, né? É isso, por isso que eu falei, deveria ter vendido mais caro. Exato. Essa derrota, né? Assim, existem os problemas extracampo, existem os problemas dos atletas e existe o problema do treinador também. O Barba, recém-chegado, para mim é talvez o menor dos culpados, dos responsáveis, mas a gente falou durante os dias que antecederam o Atlético e Flamengo, né? Cara, entra com um volante a mais ou entra com um zagueiro a mais, não vai encarar o Flamengo, preocupa primeiro com o Flamengo para depois com o Atlético. O Barba, ele tem as convicções dele, respeito, mas ele entrou ali com o Bernard de um lado, com o Ed do outro, o Vitor Hugo, Cassierra. Ele foi para encarar o Flamengo. E com a bola até encarou. Incomodou bastante o Flamengo. Levou perigo ao Flamengo. Mas defensivamente foi um fracasso. Um fracasso total. O Atlético defensivamente simplesmente não viu a cor da bola e sempre que o Flamengo quis e chegou, ele levou perigo. Vou repetir os números: 8 finalizações, 4 gols, 2 defesas do Everson e uma bola na trave. Foi o que o Flamengo fez. E sem muito esforço. Acelerava o jogo, chegava, gol, trave, defesa do Everson. Desacelerou o jogo, bola pra vocês e vocês se virem aí, eu vou me defender aqui. Foi esse o resumo de um jogo em que de um lado tem um time pronto, que vai brigar por todas as conquistas na temporada, e do outro lado um Atlético que tá muito abaixo. E que o Maicon falou que precisa trabalhar para colocar o Galo no lugar que ele merece. Edu. Então, trabalha muito, viu, Maicon? Porque nesse lugar que tá hoje não dá não, Pedro Abílio. Vitor Hugo. Cara, eu fico de verdade me perguntando aqui, pensando no que vem pela frente para essa semana, com um jogo importante no Peru. E, meu amigo, eu não sei, mas não tinha hora pior pro Atlético para pegar o Cruzeiro. Depois ganha o jogo, tomara, virou a fase, tá bom. Mas que se pudesse escolher ser mais adiante esse jogo, seria bom pro Atlético, né? Se o Atlético pudesse evitar o Peru no meio da semana, né? E focar totalmente no clássico, porque a situação no Campeonato Brasileiro ela é crítica. O Atlético tem hoje a mesma pontuação do primeiro time da zona do rebaixamento. O que tira o Galo do Z4 é número de vitória, critério de desempate, porque agora saldo de gol também foi pro escambau, né? O Atlético tomou de 4-0 em casa pro Flamengo. O foco tem que ser 100% o Campeonato Brasileiro. Lá no meio da última semana, né, quando o Barba, na Copa do Brasil, tirou o Cassierra com o Vitor Hugo com poucos minutos do segundo tempo, foi questionado, mas no final das contas tá certo, né? Ele tirou na coletiva, falou: tirei porque final de semana a gente tem o Flamengo pela frente, eu preciso dos caras. Não adiantou muita coisa não, mas estava pensando em priorizar o Campeonato Brasileiro, como o fez, mas fato é que dentro de campo é como a turma falou, como o torcedor falou, né?
O Flamengo não pratica o esporte futebol. Na verdade, é o Flamengo que pratica o futebol. O Atlético não, né, no jogo. O Atlético assistiu o Flamengo jogar. A diferença técnica, coletiva, tática, ela é enorme, cara. É enorme. Nós estamos falando de duas equipes gigantes, de dois times tradicionais que há poucos anos, aliás, há 2 anos, estavam jogando a final de Copa do Brasil. Um contra o outro. Que há poucos anos estavam disputando cabeça a cabeça o Campeonato Brasileiro. E que em 2026 praticam um jogo completamente diferente um do outro. O Atlético jogando um time de zona de rebaixamento, jogando um futebol de time de zona do rebaixamento, contra o Flamengo, que joga um futebol de time campeão. A turma falou que o Flamengo no segundo tempo descansou, e foi isso, cara, descansou com a bola no pé. O Flamengo tirou o pé do acelerador, entregou a bola pro Atlético, que pouco sabia o que fazer com ela, até criou suas oportunidades, boas oportunidades até, mas esbarrou na falta de qualidade dos jogadores. Thiago, o Coelho é bom jogador, um cara voluntarioso, mas ele não era o principal jogador de ataque nem do Atlético Paranaense. Ele não pode ser o principal jogador de ataque do Galo. E hoje ele é o principal, sem ter a qualidade que se espera do principal jogador de ataque do Galo. E eu acho que isso diz muito. Hoje o sistema defensivo do Atlético não achou o Flamengo no primeiro tempo. Foram 6 finalizações do Flamengo no primeiro tempo, 2 defesaças do Everson e 3 gols. Foram 2 finalizações do Flamengo no segundo tempo, 1 gol e uma bola na trave. Foram 8 finalizações do Flamengo no jogo. 4 gols, ou seja, metade das finalizações do Flamengo ele fez gol, mais 2 em que o Everson fez defesaças, uma outra no travessão e a outra eu não lembro, mas deve ter passado perto também, deve ter sido um lance perigoso. Para você ver o nível de descuido do sistema defensivo do Atlético, de desorganização do sistema defensivo do Atlético. E o reflexo do que a gente viu hoje dentro do campo foi o do que a gente viu hoje antes do jogo. Do nada, o principal nome do elenco, um dos maiores jogadores da história do Atlético, simplesmente abandona o vestiário. Eu não vou jogar porque eu estou negociando com outro time. E o clube não tem o que fazer. O clube atrasa a divulgação do time que vai entrar em campo porque foi comunicado, e aí tem a responsabilidade também do Hulk. Mas isso é um reflexo de algo que não está legal internamente no Atlético, de algo que não está certo. Há uma falta de conexão de elenco com diretoria. E aí nós precisamos chamar para a responsabilidade quem é responsável por fazer esse elo. De vestiário com comissão técnica, de vestiário com gestores. É o Paulo Brax? É o Pedro Daniel? É outra pessoa? Porque o responsável pelo vestiário do Atlético, ele tá pior que a defesa do Atlético. Ele tá pior que o ataque do Atlético. O trabalho dele é ruim. Precisamos saber quem é o responsável para cobrar o responsável. O vestiário do Atlético virou um pandemônio. Depois do jogo, antes do jogo, durante o jogo, o reflexo no campo, o reflexo no dia a dia e o reflexo, para piorar, o que é pior, na tabela do Campeonato Brasileiro. O Atlético com 14 pontos tem a mesma pontuação do Santos, que é o 17º da tabela. E do Inter. O Atlético tem pontuação de time de zona do rebaixamento. E não há perspectiva em termos de desempenho de melhora. E o próximo jogo é simplesmente o Cruzeiro no Mineirão. O Atlético sai do Flamengo, o maior rival interestadual, para encarar o Cruzeiro, o maior rival de sua história. E o rival vivendo um momento de ascendência. E lá na casa... no Mineirão. Do rival. Com a torcida do Cruzeiro. Depois do Cruzeiro ter jogado um jogo de Libertadores contra o Boca. Sabe-se lá como é que vai ser esse jogo, mas o Cruzeiro está numa curva ascendente. Então o cenário do Atlético é o pior possível. E não sabemos o que vai ser durante a semana. Na Sul-Americana, acho que pouco importa para o torcedor agora, né? Porque o time está perto da zona do rebaixamento. Não sabemos o que vai ser agora, depois do vestiário, da coletiva, se algum diretor vai falar, o que o treinador vai falar, o que vai ser dito na zona mista. Acho que até por precaução, né? Depois do que aconteceu na última zona mista, escolhe 3 ali, fala menos gente, porque o negócio... acho que até fez certo o clube, pensando institucionalmente. Pra gente é ruim, mas institucionalmente a atitude é até inteligente. Mas não sabemos o que vai acontecer. São 22h58, o que vai acontecer 22h59, cara?
Porque o Atlético virou isso. Isso precisa mudar para ontem. Fora de campo, vestiário, dentro de campo. Tem muito trabalho sendo muito mal feito dentro do Galo, cara. E é uma crítica em tom tranquilo, construtiva, sem desrespeito nenhum, para com o atleta, para com o dirigente, para com o treinador. É uma crítica de um comentarista que conhece muito do futebol mineiro, tem quase 30 anos de carreira. Conheço muito de Atlético, conheço muito de Cruzeiro, falo com propriedade, talvez com muito mais propriedade do que muita gente que está no Atlético. O cenário é muito feio, cara, muito feio, precisa de união, precisa de lavar roupa suja, como já... Eu não sei se foi lavada a roupa suja, sabe, na reunião. É isso, é a pergunta que fica, porque você divulga uma nota, fizemos um balanço, tá tudo certo no sábado, e menos de 24 horas depois, há uma implosão do vestiário com o seu maior líder, capitão do time, abandonando o time minutos antes da partida começar aqui no estádio. E aí a partida começa e o Atlético toma de 4 do Flamengo na Arena MRV, cara. Foi 4-0 pro Flamengo. Isso dói na alma do torcedor atleticano. Então, eu acho que o clube tem que aceitar as críticas, entender, fazer um diagnóstico interno, um meia-culpa, assimilar e aceitar que o trabalho não tá bom em todas as esferas, precisa melhorar. E precisa melhorar para ontem, porque o Campeonato Brasileiro tá aí, não espera, Thiago. Vai ser jogo atrás de jogo, dali a pouco vem a paralisação para a Copa do Mundo, vem uma janela, pode ser muito importante. É um período para que as pessoas respirem, que o Atlético trabalhe bem na janela. Vai ter que fazer uma reformulação em meio de temporada, não é o ideal, mas vai ter que ser feita. Me parece que o vestiário não tá legal. Tá muito claro, muito nítido isso. A gente não sabe quais são os problemas, mas eles existem. Eu só posso ver jogo. E o que eu tô vendo nos jogos é muito ruim. Nas vitórias, nos empates e nas derrotas. Com alguns lampejos, alguns espasmos de boas atuações. Ceará, o Atlético fez um jogo ok. Na derrota pro Fluminense. Em outros jogos que a gente viu aqui em Belo Horizonte, principalmente, o Atlético com atuações regulares. Mas a maioria é muito ruim. E o reflexo, eu repito, está na tabela do Campeonato Brasileiro, que há 2 anos o Atlético briga na parte de baixo. E não pode acontecer no 3º ano seguido. Isso vai desmotivando o torcedor, vai desmotivando quem está dentro do clube. E eu repito, é uma crítica num tom muito sereno e uma crítica construtiva de quem está aqui para analisar e que conhece muito bem o futebol aqui de Belo Horizonte. Então é isso aí, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueça de dar aquela moral, se inscrevendo aqui no nosso canal, deixando um like. A opinião de vocês aqui nos comentários, galera, vai nos ajudar bastante, né? Pra gente estar trazendo esses esportes aí do nosso Galo todos os dias aqui pra vocês, pessoal. Então é isso, galera. Esse aí foi mais um vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, galera. Fui!